Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa aula de matemática. Eu sou a professora Manuela Franco e agora a gente vai ver o tema da nossa aula. Aula 21, revisão e avaliação. Então, vamos dar início à nossa revisão. A gente vai começar a nossa aula falando sobre os zeros da função quadrática. Então, vamos relembrar aqui qual que é a forma da função quadrática. A função quadrática, ela tem a forma f de x igual a ax quadrado mais bx mais c. E os zeros dessa função são os valores de x quando a gente iguala essa função a zero. Então, a gente vai pegar ax ao quadrado mais bx mais c e igualar a zero. Isso aqui vai nos dar o quê? Vai nos dar uma equação do segundo grau que a gente vai precisar resolver para encontrar os valores de x. E como é que a gente resolve uma equação do segundo grau? Nós temos aqui a nossa função quadrática, no formato que a gente viu anteriormente. A gente pega a função e iguala a zero. E como que a gente faz para igualar essa função a zero? Depois de igualar isso, a gente vai identificar quem são os coeficientes da função. A gente vai identificar quem é o a, que é o valor que acompanha o x ao quadrado. Vamos identificar quem é o b, que é o valor que acompanha o x. E também quem é o c, que é o valor independente, é o termo que está sozinho ali, geralmente é um numeral que está na equação. E como que a gente encontra o valor de x? Através dessa fórmula aqui. X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. O b é este termo aqui da equação do segundo grau. O a é este termo aqui da equação do segundo grau. E o delta é calculado através dessa fórmula aqui. B ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, é o coeficiente b da equação do segundo grau, o coeficiente a e o coeficiente c aqui da equação do segundo grau. Então, é muito importante, antes da gente resolver tanto o valor do delta quanto o valor do x, a gente identificar na equação quem é a, b e c. Outra coisa importante também, a gente tem aqui na fórmula do x um sinal de mais ou menos. O que significa? Geralmente, na solução da equação do segundo grau, a gente tem duas soluções diferentes. Por quê? Porque uma vai ser menos b mais raiz de delta sobre 2a, e a outra solução vai ser menos b menos raiz de delta sobre 2a. Isso aqui significa que para uma solução a gente vai usar o mais e para outra solução nós vamos utilizar o menos. Vamos ver um exemplo. Nós temos aqui a função f de x igual a 3x ao quadrado menos 7x mais 2. Nós vamos calcular os zeros dessa função. Para isso, a gente pega a função e iguala ela a zero. Já está feito aqui. Para calcular o delta, usamos b ao quadrado menos 4ac. Então, vamos identificar aqui quem são os coeficientes. O a é o valor que acompanha o x ao quadrado, é o 3. O b é o valor que acompanha o x, é o menos 7. O c é o termo independente, é o 2. Então, substituindo aqui, b ao quadrado vai ser menos 7 ao quadrado, menos 4 da fórmula, vezes o a, que é 3, vezes o c, que é 2. Então, resolvendo, nós vamos ter menos 7 ao quadrado, menos 7 vezes menos 7 é 49, menos 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. Então, o delta é 49 menos 24, que dá 5. Já encontramos o valor de delta, agora nós vamos utilizar a fórmula para encontrar o valor de x. Então, substituindo aqui, ó, menos b vai ser menos
da fórmula e o menos 7, que é o valor de B. Mais ou menos a raiz do delta. O delta a gente acabou de calcular, ele é 25. Tudo isso sobre 2 vezes A. O A é 3. Então, nós vamos ter menos com menos dá mais, que não precisa a gente pôr, então vai ficar só 7, mais ou menos a raiz quadrada de 25, que é 5, dividido por 2 vezes 3, que é 6. Agora sim, a gente vai separar as duas soluções. A primeira vai ser 7 mais 5 sobre 6. 7 mais 5 é 12. 12 dividido por 6, 2. Então, já temos aqui a nossa primeira solução. A segunda solução vai ser 7 menos 5 dividido por 6. 7 menos 5, 2. 2 dividido por 6 não dá para a gente fazer, mas a gente consegue simplificar a fração por 2. 2 dividido por 2 é 1 e 6 dividido por 2 é 3. Então, a nossa segunda solução é 1 sobre 3. E aqui estão os dois zeros da função. Um é o 2, o outro zero é 1 sobre 3. E a gente faz utilizando a fórmula do delta e a fórmula de Bhaskara através dos coeficientes da função quadrática ou da equação. Agora a gente vai ver as coordenadas do vértice. As coordenadas do vértice também ainda da função quadrática, dada por f de x igual a ax² mais bx mais c, podem ser encontradas através das seguintes fórmulas. O x do vértice é dado por menos b sobre 2a e o y do vértice é dado por menos delta sobre 4a. O delta a gente já sabe calcular, mas está aqui novamente a fórmula para a gente reforçar, que delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, através dos coeficientes que a gente identifica lá na nossa equação do segundo grau ou mesmo na função quadrática, não é? Temos aqui o a, o valor que está acompanhando o x ao quadrado, o b, que é o valor que acompanha o x, e o c, que é o valor independente. E quem é o vértice dessa parábola? Da função quadrática. A gente sabe que o gráfico da função quadrática é uma parábola, que pode ser com a concavidade voltada para cima ou com a concavidade voltada para baixo. E quem é o vértice da parábola? Nesse caso, ele é este ponto de mínimo aqui desse gráfico, ou então é o ponto de máximo desse gráfico. E por que que a gente tem x do vértice e y do vértice? Porque esse gráfico, ele está onde? Ele está no plano cartesiano. E esse ponto, ele tem um correspondente aqui no eixo x, que vai ser o x do vértice, e um correspondente no eixo y, que vai ser o y do vértice, nos dois casos. Tanto quando a gente tem a concavidade voltada para baixo ou a concavidade da parábola voltada para cima. E agora a gente vai ver um exemplo para a gente calcular tanto o x quanto o y do vértice de uma função quadrática. Temos aqui essa questão que diz o seguinte: na função real f de x igual a 4x ao quadrado menos 4x menos 8, então temos a função quadrática e temos o valor do delta. Já foi dado aqui o delta para a gente sem a gente precisar calcular. O delta, ele é igual a 144. Agora a gente vai calcular o seu máximo e o seu mínimo. Então já temos aqui a fórmula do x do vértice, que é menos b sobre 2a. Então vamos identificar os coeficientes. A gente precisa só do b e do a para calcular o x do vértice. Quem é o a?
É o valor que está aqui na frente do x ao quadrado. O A é 4. E quem é o B? O B é o valor que está aqui acompanhando o x. Nesse caso, é o menos 4. Então, é só a gente fazer as substituições. Nós vamos ter x do vértice é igual a menos da fórmula e menos 4, que é o valor de B. Então, vai ficar menos 4 sobre 2 vezes 4, porque o valor do A é 4. Então, fazendo o jogo de sinal, menos com menos dá mais, então vai ficar simplesmente o 4 aqui no numerador, e no denominador, 2 vezes 4 é igual a 8. Essa já é a nossa resposta do x do vértice. Mas a gente pode ainda simplificar essa fração. É possível a gente dividir tanto o 4 quanto o 8 por 4. 4 dividido por 4 dá 1, 8 dividido por 4 dá 2. Então, x do vértice é 1 sobre 2. Já encontramos, agora falta a gente calcular o y do vértice. O y do vértice é menos delta sobre 4a. O valor de delta já foi dado ali no início da questão. Delta é igual a 144. E o a é o valor aqui que acompanha o x ao quadrado. Então, o a é igual a 4. Então, é só a gente substituir aqui na fórmula e nós vamos ter y do vértice igual a menos delta sobre 4 vezes 4. Y do vértice vai ser igual a menos 144 dividido por 16, que é o resultado de 4 vezes 4. E aí a gente tem que a divisão do 144 por 16 é igual a 9. Mas o resultado é negativo. Por quê? Porque estamos dividindo um número negativo por um número positivo. Então, quando a gente divide números com sinais diferentes, o resultado é negativo. Por isso que o y do vértice é igual a 9. Ah, professora, mas como é que eu vou saber que 144 dividido por 16 é exatamente igual a 9? Você pode simplificar. Como os dois valores são pares, a gente sabe que a gente pode dividir por 2. Então, menos 144 por 2 dá menos 72. E 16 por 2 dá 8. Então, deixa eu colocar essa fração para cá. A gente vai ter, olha, vamos ter a fração menos 72 dividido por 8. Ainda dá para a gente dividir por 2, e aí a gente continua simplificando ela. Menos 72 por 2 dá menos 36. E 8 por 2 dá 4. Aqui a gente já pode lembrar que a divisão direta, né, de 36 por 4 é 9. Lembrando de levar em consideração o sinal negativo. Mas a gente poderia também continuar simplificando, não teria problema nenhum. Da mesma forma, de qualquer maneira que você for resolver a sua questão, simplificando a fração ou fazendo a divisão direto, você vai chegar no resultado que o y do vértice é igual a menos 9. Agora a gente vai determinar a imagem e o período da função abaixo. Qual é a função? F de x é igual a 2 mais 3 seno de x. Então, nós temos aqui uma função trigonométrica, temos a função seno. E a função seno, ela é desse tipo aqui. F de x, ou y, é igual a mais b seno de cx. E aqui nós temos a fórmula para a gente determinar a imagem e para a gente determinar o período. Vejam que a função seno, ela também possui os seus coeficientes. Então, vamos identificá-los. Quem é o A? O A é o termo que está sozinho. Nesse caso, é o 2. Então, o A dessa função é o 2.
O B é o valor que está na frente do seno. Nesse caso aqui, o valor que está multiplicando o seno é o 3. Então, temos que B é igual a 3. E o C é o valor que está multiplicando o X. Aqui não aparece nenhum valor, mas nesse caso significa que o valor de C é 1. Então, C é igual a 1. Pronto, já identificamos todos os coeficientes da função seno. Agora, a gente vai calcular a imagem. Para calcular a imagem, a gente tem que fazer A menos B e A mais B. Então, a imagem dessa função vai ser quê? A menos B, 2 menos 3, e o outro valor vai ser A mais B, 2 mais 3. Então, quem é a imagem dessa função? 2 menos 3 vai dar negativo, menos 1, e 2 mais 3 é igual a 5. Vejam que o menor valor já está aqui no início, então está certo dessa maneira. Sempre o primeiro valor aqui tem que ser o menor valor. Então, a imagem dessa função é o intervalo que vai de menos 1 até 5. E quem é o período? O período da função seno é determinado por essa fórmula, 2π dividido pelo módulo de C. Então, a gente só precisa substituir aqui o valor de C. Então, vamos ter que o período dessa função é igual a 2π dividido pelo módulo de quem? O C, que nesse caso dessa função é 1. Mas quanto é o módulo de 1? O módulo de 1 é o próprio 1. E 2π dividido por 1 é igual a 2π. Então, determinamos aqui a imagem da função, que é o intervalo que vai de menos 1 até 5, e o período da função, que é igual a 2π. Se a gente fosse fazer o gráfico dessa função, a gente iria verificar que é uma senoide com um período igual a 2π. Depois de 2π, esse período continuaria se repetindo. Então, vejam que quando a gente tem a forma das funções, seja a função quadrática, que é ax² mais bx mais c, seja a função seno, que é a mais b seno de cx, quando a gente identifica seus coeficientes a, b e c, fica mais fácil da gente obter diversas informações, como calcular os zeros da função, ou calcular sua imagem, seu domínio e seu período, no caso da função trigonométrica. Então, essa foi a nossa revisão.